Olá, seja bem-vindo à análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana de 13/11 de 2017, alguns pares de moedas e índices. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Bom, iniciando pelo nosso relatório COT, essa semana nós tivemos algo fora do normal. Todas as moedas analisadas fecharam. O preço de fechamento foi o contrário, à indicação do sentimento da semana. Porém, praticamente todos os pares sinalizados, eles tiveram oportunidades na direção indicada pelo sentimento do mercado. Isso é bem sinal de manipulação do mercado, podemos estar em níveis de distribuição ou acumulação, que é bem comum que isso aconteça. O importante é nós analisarmos para a próxima semana, que houve uma sinalização forte de um fortalecimento, por exemplo, uma fraqueza do dólar e fortalecimento de alguns pares de moedas, ou enfraquecimento de alguns outros pares de moedas e fortalecimento do dólar, se isso vai realmente permanecer para a próxima semana para estarmos sinalizando. Infelizmente, essa semana, para a semana de 13/11, o relatório hoje é sábado, tá? Normalmente eu faço no final do pregão na sexta-feira, mas eu não sei o porquê ainda no site da CFTC não foi atualizado ainda os dados que eu busco para fazer todos esses cálculos do índice de força. Mas sem problema, nós vamos para o gráfico. Iniciando então a nossa análise, vamos iniciar pelo L-Crude, o petróleo. Nós tivemos, do sentimento, foi o único que seguiu a direção proposta, que era um sentimento comprador, e realmente ele teve uma força aí durante esta última semana, quase atingindo o alvo, aí, os 58,22 que nós traçamos. Provavelmente ele é um nível de algum padrão que foi traçado. Deixa eu só identificar. Isto mesmo, nós tivemos aqui padrões fechando e nós estamos em 127, uma extensão aí que pode configurar um butterfly como exemplo de um padrão harmônico, e nós vamos então ficarmos atentos para a próxima semana, o L-Crude, uma possível vamos ficar atento a uma possível correção. Okay? Nós temos um padrão fechando, o que o mercado não pode. Agora nós temos uma lateralização que deve ser bem visível em H4. Aqui nós temos uma lateralização em H4, um candle forte de uma possível manipulação para estopar os vendedores que vendeu nesse nível. Vamos ficar atento o mercado perdendo esse nível, vai dar boas oportunidades aí de uma correção no L-Crude. O índice do dólar, na semana o sentimento ele era comprador. A parte técnica também, nós desenhamos este padrão, esta figura técnica, que é um OCOI, ombro, cabeça, ombro invertido, e expectativa então de alta. Nós temos alguns alvos potenciais. E o mercado ele meio que lateralizou e veio fazer um teste nesse nível de suporte. E olha que interessante, formou um candle de indecisão. Um candle de indecisão que eu espero então. Vou manter essa expectativa de alta, ok? O mercado superando esses níveis. Vamos jogar em H4 aqui, se nós achamos pontos. Aqui é um ponto interessante, okay, que nós temos um topo duplo. A superação desses níveis pode sinalizar no mínimo uma correção em fazer um reteste nesse topo duplo, e ficarmos atentos quando o preço bater, e fazer a formação do preço para ver se vai ter força de continuidade realmente, e dar sequência na expectativa de movimento, que é o movimento de alta do índice do dólar. O euro-dólar. O euro-dólar ele tem uma correlação negativa, okay, com o índice do dólar que nós acabamos de analisar. Quando um sobe, outro desce.
e quando o índice do dólar, que a expectativa é de alta, a expectativa do euro-dólar, com essa correlação acaba sendo negativa. O euro acaba caindo, desvalorizando. Perfeito. Tecnicamente, o mercado, nós temos também um oca aqui, ó, formado. Nós tivemos um teste nesse nível de suporte, que é um suporte importante, que nós já falamos há semanas, de 1,16. O mercado segurou nesse nível, deixou candles de rejeição no dia 7, mostrando que aqui poderia ser uma parada por parte dos vendedores, e deu uma sequência. Tá? H4, vamos colocar H4, nós temos aí este nível de resistência, okay, que o mercado tem que superar para continuar fazendo essa. Nós temos esse padrão formado, olha que padrão bonito aqui, um 38, um possível bate um 886. Nós podemos ter uma correção antes desta queda esperada até este ponto. Deixa eu desenhar aqui o padrão. Ok, desenhar então o padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Okay? E essa é a nossa região, a nossa zona de possível reversão, né, desse ponto D. Okay? Então, mas a longo prazo, no gráfico diário, nós podemos ter essa correção, mas mantemos. Vamos traçar aqui, ó. E olha que interessante, traçando uma LTB. Forma até um canal aí de baixa. Podemos ter essa formação desse padrão. Então vamos ficar atento aí para o euro-dólar para a próxima semana, que pode gerar boas oportunidades. Tanto na ponta compradora, né, seguindo o padrão, e quando bater, seguindo a tendência maior aí, que é uma tendência de queda do euro-USD. O AUD-USD. O AUD-USD, a expectativa da semana passada ele era queda, né? Apesar dele dar, como eu falei, vários pares deram boas oportunidades. O que aconteceu? Ele na segunda ele subiu e depois na terça ele deu uma bela de uma oportunidade na ponta vendedora, quase fechando no 0 a 0. Vamos manter a expectativa de queda. E vamos aqui colocar uma setinha, expectativa de queda. Nós temos esse belo desse padrão maior aí, ó. Formado que pode bater nesse nível aqui, então nós temos um alvo, então aqui nós podemos ter um ponto de uma redistribuição, ok? Então vamos ficar atentos para essa oportunidade de venda no AUD-USD. O DAX ele vem já há um bom tempo na força aí de alta, traçando essa LTA, nós tivemos já o rompimento dela, o reteste dela também. Vamos colocar gráfico semanal. E gráfico semanal, olha que interessante, nós temos esse candle que engolfou, tá? Houve um engolfo da última semana. Possivelmente nós podemos ter aí, deixa eu ver, gráfico mensal, não temos máximas para comparar, mas possivelmente nós podemos ter aí um movimento de correção do DAX após essa forte alta. Aqui nós temos este nível de suporte, né, uma resistência que foi rompida e agora vai se transformar em suporte, e nós temos espaços aí no intraday para estar buscando alvos interessantes. O mini índice Bovespa, Brás 50, nossa plataforma, numa força vendedora também predominante. Houve uma tentativa no dia 8 de uma força compradora, mas já sendo anulada praticamente, né, com 2 pregões seguintes, já sendo anulada essa força. Podemos ter aí, nós tivemos uma formação, deixei desenhado aqui, na expectativa de montar aqui um segundo ombro, né? Não foi montado, houve o rompimento, okay? E aqui nós temos este nível de resistência, um alvo interessante, 69.500 e 600 como alvo no mini índice. Brás 50, né? O SDBRL, que é o dólar versus o real. O SDBRL, nós temos já um padrão desenhado há muito tempo, que eu já desenhei, de uma possível formação de um movimento altista. Este era 308, era o nosso alvo, né, para quem já acompanha há tempo aí, do ano passado era um alvo, uma correção nesse nível
dessa linha horizontal branca. Foi o que aconteceu, o mercado testou, não conseguiu romper e tivemos uma formação aqui de um segundo padrão e aqui era um nível de um ponto D. Okay? O mercado sentiu, nós podemos ver que ele está bem lateralizado neste nível e vamos aguardar agora o rompimento, tá, desse nível. Aqui nós temos a situação que pode ser ele vir a testar, buscar alvos aí iniciais, seria esse ponto, okay, para voltar a subir, mas a longo prazo nós temos aí um movimento altista. Claro que ele não vai subir em linha reta, mas um movimento altista a longo prazo para o dólar versus real, o SDBRL. E por último, a Nasdaq, solicitação de um aluno para fazer uma análise nessa semana. Normalmente eu não acompanho. Vamos lá. Nós não temos referência do passado, né, topos históricos, nada para estarmos avaliando. O que nós temos é um instrumento financeiro com alta força compradora, né, nós podemos observar através desses topos de fundos cada vez mais alto. No momento em que nós temos o mercado na tentativa, né, de fazer uma correção e onde não foi aceita essa correção, okay, um pregão na sexta bem de indecisão, não teve uma força significativa de compradora ou vendedora, terminou praticamente aí neutra. E vamos para o gráfico semanal. E o gráfico semanal, o que nos mostra? Uma indecisão, né, na semana passada entre compradores e vendedores. Pode ser um sinal, okay, de uma possível correção. Okay? É um mercado que nós temos que trabalhar em períodos menores, como exemplo H4, buscando padrões, né, que sinalize rompimento ou enfraquecimento para buscar a favor da continuidade da tendência, ou uma reversão buscando correções da tendência. Como exemplo em H4, buscando, né, sinalização de fraqueza, nós tivemos este candle, é um candle de força vendedora. Ele não foi anulado ainda, tá? A superação desse nível, mais ou menos 61, o fechamento do preço acima, anula, tá, essa força, essa entrada de força vendedora. Portanto, né, no intraday, como exemplo, estaria buscando oportunidades na ponta vendedora, desde que o mercado não perdendo esse ponto, né, mais ou menos 61% aí deste candle de força vendedora. Bom, espero que tenha gostado da análise da semana. Não deixe de visitar o site da Unitrader, unitrader.pro.br. E qualquer dúvida ou informação, fique à vontade para estar entrando em contato. Um forte abraço e até a próxima análise.